Bom dia, pessoal. Vocês me ouvem? A Adriana me ouve? Bom dia. Bom dia. Perfeito. Bom dia. Bom dia. Perfeito. A gente já esperou aqui uns 5 minutinhos para o pessoal ir entrando, o restante dos inscritos vão entrando ao decorrer do webinar, mas a gente já vai começar aqui com vocês que estão presentes. Então, como vocês sabem, né, vocês fizeram a inscrição, a gente vai tratar nesse webinar sobre o gerenciamento de riscos cibernéticos no Brasil. A gente está aqui com o Adriano Amorim, que ele é um dos cofundadores da Alerta Security, tem mais de 20 anos de experiência aí no mercado de TI, e o Davi Oliveira, que ele é da Fortify Data, é o representante aqui na América Latina. Então, nesse webinar, a gente vai tratar, além do gerenciamento, também algumas tendências, o panorama de como que está aqui no Brasil, agora com a nova política de cibersegurança. E quanto às perguntas, a gente vai pedir que vocês mantenham o microfone desligado. Se tiver alguma pergunta, pode ir fazendo ali pelo chat, e no final da reunião a gente vai abrir para vocês fazerem perguntas através do microfone, ou então pelo chat também, que a gente vai lendo tudo, tá bom? Se tiverem alguma dúvida, já podem ir deixando aqui, eu estou lendo todo mundo e a gente já vai começar. Vamos fazer o seguinte. Bom dia a todos. Todos me ouvem bem? Sim, Bom dia a perfeito. todos. Sim. Então, estamos aqui, eu e o David. Então, a gente vai falar sobre gestão de riscos cibernéticos, tá? A ideia nossa aqui é o David falar um pouco da plataforma Fortify Data, apresentar algumas funcionalidades e como a gente pode aplicar tudo isso na prática, tá? Então, o que a gente tem como objetivo em trazer essa plataforma para o Brasil é poder tirar vocês desse mundo meio nebuloso, né? Que às vezes a gente se sente em ter tantas coisas para verificar e tantas coisas para corrigir e não temos um caminho, não temos nada que meça o nosso trabalho, tá? Então, o David vai falar um pouquinho e a gente vai discutir aí à medida durante o tempo aí, tá bom? David? Antes de mais, bom dia a Opa, todos pessoal, vós. bom dia, tudo bem? Tudo bem, bom dia, André. Bom dia a todos, o meu nome é David Oliveira, como o Adriano disse, eu estou aqui sediado em Lisboa, como vocês podem ver por este sotaque aqui diferente, eu vou falar mais devagar para não se perder alguma coisa, por causa da minha pronúncia portuguesa. A ideia deste webinar surgiu juntamente com Alertas, que são os nossos parceiros locais no Brasil, no seguimento do aparecimento desta nova legislação. Vocês terem um bocadinho um background, um histórico do meu background, eu trabalho na área da cibersegurança já há quase 20 anos. E estando aqui na Europa, eu quando vi a legislação a sair no Brasil, lembrei-me do que aconteceu há 2 anos atrás aqui na Europa. Portanto, exatamente, começou por ser apenas um conjunto de guidelines que rapidamente escalaram para fiscalização e para a instituição de procedimentos que as empresas tiveram que fazer. E quem fez a tempo fez, quem não fez viu serem aplicadas coimas aqui pela União Europeia bastante elevadas. Eu não sou futurologista, não conheço a política no Brasil, mas conheço que isto tipicamente é o precursor, digamos assim, de uma normalização em termos de procedimentos, e que mais tarde ou mais cedo virá acompanhada com alguma fiscalização e um apertar, digamos assim, maior sobre o que se está fazendo, nomeadamente em instituições governamentais e outras que, não sendo governamentais, façam parte daquilo que é denominado como a infraestrutura crítica. Hoje em dia, posso-vos dizer, há 2 grupos bastante distintos de atores cibercriminosos, ok? Aqueles que nós já conhecíamos, que trabalham com o intuito de extrair dividendos financeiros, portanto, usando o ransomware, o brute, o que for, todos os tipos de exploits que eles já criaram, que estão constantemente a criar, mas existe agora um segundo grupo que não tem propriamente
a missão de extrair dividendos económicos, mas tem uma conotação geopolítica, ok? E sem querer entrar aqui em questões políticas, onde sou partidário, não, mas é importante dizermos isto. Hoje em dia, a guerra na Rússia foi precursora de um conjunto de movimentações de alguns grupos APTs financiados por Estados, estou-me a referir Rússia, Coreia do Norte, China, Irão, entre outros, que estão ativos, ok, muito ativos, a explorar tudo que possa ser segredos tecnológicos do mundo ocidental e, em alguns casos, pura e simplesmente causar a disrupção ou a interrupção do serviço, ok? Para causar a confusão, gerar um pouco a confusão e conseguirem politicamente tirar os seus dividendos. A grande diferença entre estes dois grupos é que o primeiro, ele faz-se notar, ok? Ele faz-se notar porque quando for para pedir o resgate, vocês vão ficar a saber que houve algum problema. O segundo não diz nada. Eu posso dizer que acompanhei de perto uma situação de uma empresa dentro da indústria alimentar alemã que viu 70 gigas de fórmulas químicas serem roubadas por threat actors, portanto, um grupo criminoso chinês. E como devem calcular, passado pouco tempo, na China estava-se a produzir com as mesmas fórmulas, enfim. Sem mais demora, eu vou partilhar aqui, eu vou fazer aqui o enquadramento. Eu vou fazer uma pequena apresentação, é muito rápida, não quero ser demasiado exaustivo com PowerPoints, depois vamos entrar na plataforma e vamos olhar para ela e vamos explicar como é que, explicar neste caso, partilhar com vocês como é que a Alertas, neste momento, está a utilizar esta plataforma para ajudar a gerir a sua própria cibersegurança e também a cibersegurança dos seus clientes, ok? E à medida que vamos avançando, claramente vocês vão sentir que há aí a ressonância, há algumas semelhanças com os vossos casos, portanto, não tenham problema nenhum, coloquem as questões, estamos cá para responder. Tenho um cariz mais técnico, não tanto de vendas ou de marketing, portanto podem fazer questões. Eu tenho muita experiência em colocar esta plataforma e agilizar processos de gestão de risco em empresas praticamente em quase o mundo inteiro, excetuando ali a zona da Ásia, que não tenho, confesso que não tenho muita experiência, mas Europa, Estados Unidos, Brasil, a Colômbia, Chile, por aí fora já partilhei, posso com certeza partilhar com vocês a minha experiência, tenho todo o gosto e quero que este espaço seja um espaço também de partilha de informação, ok? Eu vou então agora procurar ver se consigo. Exatamente. Vocês estão a conseguir ver a minha tela? Ainda não, David. Agora sim. Como é que eu faço isto maior? Ok. Ora bem, a minha apresentação já está feita. A empresa chama-se Fortify Data, é uma empresa norte-americana sediada em Atlanta, nos Estados Unidos. Nós temos cerca de 5 anos de existência, portanto isto não é propriamente uma plataforma que surgiu agora assim de uma ideia rápida, já é testada. Neste momento temos já bastantes clientes de referência em setores-chave, setores críticos, que vão desde da universidades a bolsas de valores, por exemplo, como é o caso da Bolsa de Valores de Singapura, de Zurique, de Frankfurt, o grupo Deutsche Börse, que são cerca de 70 empresas, no total também já usam. Global Payments, que é uma das maiores empresas de pagamentos eletrónicos no Canadá e Estados Unidos, também é nosso cliente e por aí fora. Ou seja, desde o cliente mais pequeno até aos clientes maiores, a grande vantagem desta plataforma é que é muito escalável, vocês vão ter essa oportunidade de ver. Estão a ver a sequência, a passar o slide? Sim, sim. Adriano? Sim? Ok, ótimo. Ora bem, em termos práticos, é preciso ter em conta o seguinte: eu não estou aqui a tentar dar-vos nenhuma novidade, vocês melhor que ninguém conhecem e sabem as dificuldades que vocês têm, e no Brasil não é exceção. Eu encontro isto em todos os países. Em todos os casos, toda a gente, nomeadamente a nível dos boards e da administração,
são capazes de bater no peito, como se costuma dizer aqui em Portugal, bater no peito e dizer que a cibersegurança é muito importante, a segurança é importantíssima, mas depois quando chega à altura de fornecer os recursos, sabemos sempre que temos que fazer muita ginástica e os recursos nunca são aqueles, pelo menos aqueles que gostaríamos ou ambicionaríamos ter. Além disso, temos também a consciência de que as equipas são curtas. Portanto, aqui o Fortify Data, e isto, eu estou a introduzir isto por este motivo, vem aqui resolver ou ajudar a resolver esse grande problema, que é, efetivamente, a necessidade de ter um processo automatizado que dê visibilidade em tempo real de todos os problemas, que nos ajude a resolver os problemas e, acima de tudo, a priorizar, porque sabemos que não vamos conseguir chegar a todo lado. E então, a única alternativa que nós temos, efetivamente, é priorizar as tarefas. Qualquer das vezes, este panorama aqui no Brasil, este é um destinatário. Eu pus este slide sobre o panorama atual de cibersegurança no Brasil, não tanto para vocês, não é que vocês não sejam importantes, porque largamente que são, mas para que vocês consigam ter mais um dado adicional a apresentar ao board. Porque o board, infelizmente, isto acontece em todas as geografias, não é um problema nativo, exclusivo do Brasil. Portanto, quando eu digo isto, estamos a falar do mundo inteiro. A cibersegurança tem um problema que não é tangível. Quão seguro é que nós estamos? Estamos 1, 2, 4, não sabemos. Então, para a administração que não é técnica, então ainda menos ideia tem sobre isso. E sobre as ameaças, eles pensam, bom, se nós não tivermos aqui nenhum ataque, as máquinas não pararam, é porque nós estamos bem. Não é bem assim. É antes pelo contrário. De maneira que eu vou... onde é que eu estou? Peço desculpa que isto... Ok. O panorama atual geral da cibersegurança no Brasil é uma tendência que nós temos vindo a acompanhar já desde alguns anos para cá, tem-se verificado o recrudescimento do número de ataques cibernéticos na América Latina em geral, mas em particular no Brasil. E no Brasil posso dizer, infelizmente, em 2023, nota, quando aqui se lê que se registaram 328.326 ataques, foram aqueles que foram conhecidos, fora os demais que ninguém reportou. Vamos ser rápidos e concretos sobre isso, ok? Mas qualquer das vias, aqueles que foram contabilizados, só o Brasil representou 41,78% dos ataques. Ou seja, e isto, nota, é importante, em comparação com o ano anterior, de 2022, representou um acréscimo de 20%, no ano anterior tinha sido também 20%, ou seja, eu não queria ser aqui a goirar e ser aqui o arauto da má notícia, mas perspectiva-se que em 2024 as coisas não estejam melhores do que estiveram em 2023. Portanto, o número de ataques serão cada vez maiores. Portanto, nesse aspecto, o Brasil, parabéns, tem o primeiro lugar, infelizmente, no ponto de vista de panorama de ataques. Portanto, se alguém tem alguma dificuldade em registar isto, esta informação está no Netscope, no report, portanto eu depois posso passar o link para vocês buscarem. Esta é a informação que, primeiro que tudo, tem que dar conhecimento a quem vos possa vir a atribuir os recursos que vocês tão ambicionam para resolver os problemas, ok? Portanto, em termos práticos, o que é que nós podemos esperar de tudo isto? É muito rápido e muito concreto. Não vale a pena estarmos aqui a tentar dourar a pílula, como se costuma dizer, de que é embelezar a coisa. Se não aconteceu já, irá acontecer com certeza, é só uma questão de tempo. Para isso nós temos que estar preparados e sabendo de antemão que estamos na iminência de poder vir a ser atacados e que possa haver aí alguma repercussão, é necessário que nós tenhamos em conta alguns aspectos que são importantes. O general Sun Tzu tem uma regra, o Sun Tzu, um general chinês que escreveu um livro, A Arte da Guerra, uma das regras, a primeira, é conhecer o seu inimigo. Portanto, basicamente,
O que nós precisamos cada vez mais é conhecer quem está por trás dos ataques, como é que eles atuam, de que forma, quais as técnicas, que tipo de vulnerabilidades eles estão a explorar e como é que nós, deste lado de cá, nos conseguimos defender, ok? Sabendo de antemão o seguinte, eu não quero aqui estar a fazer com que vocês carreguem já no botão do pânico, mas entendam isto, se não foi, vai acontecer, e se acontecer, no meio de tanta essa desgraça, vocês só têm que saber o que é que vocês podem, o que é imprescindível resguardar e o que é que pode ser, desculpem a expressão, sacrificável. Eu refiro-me aos de vossos dados, ok? Em termos práticos, o que nós precisamos é que saber o que os hackers já sabem de nós. Portanto, se eu fosse um hacker, a ideia desta plataforma Fortify Data é dizer-vos exatamente, ora bem, se eu fosse um hacker, é por aqui que eu iria explorar, são estas as vulnerabilidades verificadas, vou iniciar então o meu ataque ou a minha estratégia por aqui. Portanto, primeira regra, conhecer bem o nosso inimigo. Portanto, mas de qualquer das vias, há sempre aqui um aspecto que nós temos que ter em conta. Muitos de vós, e isto eu acompanho isto como profissionais de todas as geografias, portanto, todo lado, fomos ensinados de que, pronto, a partir do momento que tenhamos acesso a um reporte de vulnerabilidades, que devemos primeiro adressar as mais críticas, depois as moderadas e depois as low critical, ou seja, a criticalidade mais baixa. Mas é isto que está aqui e isto é importante, portanto, voltando àquele primeiro slide, é preciso conhecer bem o inimigo. O inimigo hoje em dia está na expectativa de saber, antes de mais, que do outro lado tem equipas que já estão muito, muito curtas e que vão estar completamente focadas nas vulnerabilidades mais críticas, deixando as moderadas e baixas para um segundo plano. E são essas as primeiras que eles vão tentar explorar. Nós temos vindo a verificar isto e atualmente não constituem para já a maior percentagem de ataques, mas está com um crescimento exponencial. Ou seja, este é e será, digamos assim, o padrão de comportamento dos hackers. Portanto, eles já sabem que as mais críticas todo mundo está tentando colmatar o mais depressa possível, mas deixando as moderadas de lado, e eles vão precisamente mexer nas mais moderadas, e por uma razão óbvia, vão ter tempo e têm os recursos para as poder explorar e exponencialmente fazer maiores danos, ok? Isto é o padrão de conhecimento, é um aspecto. Portanto, isto tudo para dizer o quê também, que é importante. Os sistemas que nós conhecemos de score e de atribuir o grau de importância das vulnerabilidades através de CVSS, ou dos CVS, através de CVSS ou de scores, está ultrapassado, ok? Nós temos que introduzir claramente mais variáveis para análise, para saber o que é que efetivamente é crítico ou não é crítico, o que é que tem que ser tratado primeiro, o que é que pode ser tratado mais à frente. E eu vou explorar um bocadinho mais este conceito aqui à frente. Vamos começar pelo simples e o básico, isto é conhecido, mas as variáveis que eu vos tinha referido, toda a gente sabe, o risco é igual à probabilidade, o likelihood, vezes o potencial impacto. Mas agora aqui um aspecto que é preciso ter em conta, meus senhores e minhas senhoras. Vimos, de início, que o número de ataques é exponencial. Portanto, nós temos que nos preparar para um cenário de que, se não acontecer, vai acontecer. Então, se vai acontecer, ok, na iminência de acontecer, de todos os dados que eu possuo, ok, como é que eu vou atribuir um grau de importância a cada um dos meus ativos e aos dados que eles contêm? Será só apenas por ter verificado um CVE que é uma de grande probabilidade e um impacto grande? Mas se este, por exemplo, conter informação que, de alguma forma, não possa colocar em perigo o negócio, será que o devo priorizar? Obviamente que não. Estas equações, ou seja, ou estas variáveis em que
eu vou atribuir um nível de criticidade a cada um dos meus ativos, onde está contida a minha informação, de acordo não só com os CVEs que lá estão, com a probabilidade e com o potencial impacto, mas também com a importância que isto tem para o negócio, ok? E o tipo de dados que estes contêm. De acordo com isso, e posso já adiantar, a Fortify Data vai conseguir dar essa visibilidade. Vocês conseguem agrupar todos os ativos de acordo com o nível de criticidade para o vosso negócio e dessa forma priorizar. E o que é que isto vai se traduzir? Vai se traduzir que, no meio de tantos ativos, vocês estarão sempre, independentemente de ser um CVE mais crítico ou um bocadinho menos crítico, estarem sempre em primeira mão a proteger os ativos que contêm dados que para vocês são absolutamente vitais e que, se pararem nas mãos dos cibercriminosos, possa repercutir-se ou numa multa ou no roubo de tecnologia, que é vital. Está a fazer sentido? Eu creio que sim. Neste caso, vamos então, primeiro que tudo, conter os nossos riscos. Sabemos que não os vamos conseguir todos, porque se esta represa não deixasse passar alguma água por baixo, a uma dada altura, por isso simplesmente quebraria. E então, mas nós vamos querer reter aqueles dados que para nós são valiosos e são importantes. E esta é a analogia desta imagem. Neste caso, o que é que nós vamos ter que fazer, em primeiro lugar? Saber a localização de todos os nossos ativos. Primeiro ponto. Inventarizar não só a localização, mas a tipologia. Saber que tipo de controles de segurança ou contramedidas foram ou estão para ser instituídas para cada um deles. Perceber, no caso de cada um dos ativos e dos dados que esses contêm, se eles forem vazados para o exterior, qual é o impacto para o negócio? O negócio para? Ou, vamos imaginar aqui a hipótese, se for um blog, com informação que vocês conseguem levantar rapidamente através de um backup, isso não é importante, não é relevante, não deve ser priorizado. E também perceber que tipo de dados contém. Porque se vocês tiverem um ativo que tem dados pessoais, que são elegíveis, do ponto de vista legislativo, para coimas ou multas, neste caso, elevadas, esse tem que elevar o seu nível de importância, ok? Mas calma. Vamos ter calma, não vamos carregar já no botão do pânico, porque nas vossas cabeças já estão pensando assim, epá, como é que eu vou fazer isto? Eu não tenho, o meu staff é muito curto, eu tenho uma equipa muito pequena, como é que eu vou conseguir fazer tudo isso, olhar para diferenciar? Bom, sozinhos não vão ser capazes. Contam claramente aqui com a ajuda de uma tecnologia que nós estamos a propor, que é o Fortify Data, e também com os processos e o pessoal, neste caso, do Alertas, com os seus serviços gestionados. E isto porquê? Porque sabemos que as equipas são curtas, em muitos casos terão que externalizar algumas das tarefas e têm que passar isso para as mãos de quem possa ter conhecimento, ok? Neste caso, o Alertas. Soluções. Já falámos de muitos problemas, vamos falar de soluções, ok? Peço desculpa que eu acho que passei. Exatamente. Como eu tinha referido anteriormente, o Fortify Data é uma plataforma automatizada de gestão de risco cibernético e compliance. Eu peço só fazer aqui um pequeno parênteses. A nossa componente de compliance está incluída na oferta, portanto não é uma coisa isolada. Vocês, quando têm acesso à plataforma, têm também a possibilidade de gerir o compliance com normas como o NIST 2.0, LGPD, o ISO 27001, entre outras, ou muitas frameworks que lá estão, só que merece, se calhar, um outro webinar só para falarmos do componente de compliance. Pelo que lanço aqui o repto para brevemente ficarem atentos, porque provavelmente iremos lançar esse repto para um webinar onde iremos incidir, praticamente, sobre a questão de compliance. Bom, esta plataforma é uma plataforma que está na nuvem, portanto é uma plataforma SaaS,
e que vos permite, em termos práticos, monitorizar, ok? Nós vamos monitorizar todos os vossos ativos, ou neste caso, toda a vossa superfície de ataque. Vocês não precisam de monitorizar tudo, ela está dividida em módulos, vocês podem escolher apenas os externos e internos, a nuvem, terceiros e assim sucessivamente, mas aqui o importante é que, caso pretendam, e grande parte das empresas estão a recorrer a esta modalidade, vocês têm a capacidade de monitorizar toda a vossa superfície de ataque, toda, e fazê-lo como? Continuadamente, ok? E de uma forma direta, ou seja, nós não recolhemos dados de uma forma passiva. Nós, quando indicamos que existe um problema, é porque nós tocamos nesse ativo e nós escaneamos esse ativo e essa informação foi obtida no momento. Portanto, não é uma coisa que foi visto há uns dias atrás, um router vosso a sair, por exemplo, com a porta A, B ou C aberta. Não. São dados reais, ok? Já fomos premiados com alguns prémios, não vou aqui. Agora, qual é o valor acrescentado desta plataforma, ok, em termos práticos, e que visa colmatar estes desafios que eu acabei de enumerar logo do início, que é terem equipas curtas, terem necessidade de preservar alguns ativos em detrimento de outros, porque sabem que não vão conseguir chegar a todo lado, e de, acima de tudo, dar visibilidade sobre qual é o meu estado de risco, como é que eu posso gerenciar o meu risco diariamente, ok? Como é que nós nos propomos fazer isto? Em termos práticos, nós fazemos a monitorização contínua de todos os dados ao vivo, fazemos um inventário de todos os vossos ativos externos, ok? Expostos ao exterior, de forma a que você possa os classificar, e eu já vou aprofundar aqui isto, do critical, low e por aí afora. Tem a capacidade de, à medida que vão verificando os problemas e os vão mitigando, de efetuar um riscan para verificar e validar que efetivamente a mitigação está concluída e foi suficiente para eliminar o problema de uma só vez, ok? E também de priorizar. Porquê? Porque o que esta plataforma vai fazer, e eu vou mostrar aqui, depois de vocês, e recordando um pouco os slides iniciais, vocês tipificarem os vossos ativos, indicando se é um web server, se é um file server, o que for. Inclusivamente, vocês têm aqui o asset value. Atenção, eu tirei isto em inglês, mas a plataforma também está disponível em português, ok? Peço desculpa, foi uma gralha minha, que eu devia ter posto isto no português, foi erro meu, peço desculpa. Vocês podem, acima de tudo, colocar aqui um potencial valor. E isto, porque é que vocês colocam o valor? Para vocês indicarem, se necessitarem de recursos adicionais, para pedir à administração, de indicarem claramente o seguinte: olha, administração, esse ativo tem um custo ou impacto, se for hackeado ou se for perdido, de X. O que eu estou a propor é gastar Y. Se Y for claramente inferior a X, há aí uma relação de ganho. É a única forma que vocês têm de justificar recursos ou atribuição de recursos junto da administração. Porque eles não compreendem outra linguagem senão a linguagem do dinheiro. Não tem como, não tem jeito. Aqui vocês podem atribuir a propriedade, digamos assim, ou a responsabilidade de um ativo a uma equipa ou uma pessoa, que é o mesmo dizer, tudo o que tenha a ver com este ativo é o David, o António, o Adriano, seja quem for, que é responsável por resolver os problemas que possam surgir deste ativo, são eles que estão a geri-lo, ok? E daí para a frente a plataforma vai começar a monitorizar e a atribuir automaticamente as tarefas de acordo com o ownership. Mas, como vocês podem ficar assim perguntando, então, mas, ok, então isso aparece aqui, esses eventos todos, estes problemas todos que nós estamos aqui verificando, então onde é que está essa tal priorização, como é que é feita? Bom, eu peço atenção a esta coluna do meio. A coluna do meio diz a classificação do ativo. Nota, depois de vocês indicarem que tipo de ativo é que é, se é um servidor, se é uma máquina, um laptop, ou seja o que for, e os tipos de dados que este possa conter, porque vamos dar aqui um exemplo. Vamos imaginar que vocês têm 2 laptops, tá?
um laptop de uma pessoa que trabalha, vamos imaginar, no marketing. A única coisa que tem é informação comercial, panfletos e por aí fora. Mas pode ser depois ao lado, tem uma máquina que pertence, por exemplo, ao presidente do Conselho de Administração. Ora, lá, com certeza, terão dados muito mais sensíveis. Ora, a criticidade, apesar de serem o mesmo tipo, são duas máquinas, dois portáteis, a criticidade do segundo é claramente muito maior. E isto vai se refletir aqui. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que todos os eventos que vêm de ativos críticos estarão sempre colocados em primeiro lugar como tarefa a ser executada, e os moderados imediatamente a seguir e os baixos no final da lista. Esta é a forma que vocês têm de estar constantemente a resolver problemas em ativos que contêm dados que são sensíveis para o vosso negócio, independentemente do CVE e independentemente do nível de número de eventos registados. Vocês estão constantemente a salvar e a represar os vossos riscos. Lembram-se da analogia anterior. Como é que vocês podem fazer? Vocês podem também aqui incluir, não sei se recordam, um dos itens importantes, além da localização e de indicar a tipologia de ativo que era o facto de haver ou não a existência de controlos compensatórios. E isto vai desembocar no quê? Ora, vamos deixar aqui desculpem a expressão, eu sou uma pessoa muito direta, romantizar as questões. Nós sabemos, todo mundo sabe, que muitas das vezes o que nós temos que fazer é absorver riscos. Porquê? Porque se calhar temos uma máquina que já tem alguma idade, é um facto, e pode não haver recursos para mudar de máquina. Ou, em alguns casos, eu tenho casos de clientes meus que dizem, sim senhor, a máquina é antiga, mas está lá a correr, por exemplo, uma versão de software que funciona perfeitamente bem, e mudar para uma nova seria um custo demasiado elevado para os proveitos que nós temos. Então o que é que nós vamos fazer? Vamos colocar um controle compensatório, pode ser uma Web Application Firewall ou qualquer outra coisa, e ao instituir e elencar esses controles, a plataforma, quando indicar que existe um problema, ok, vai colocar mais abaixo na priorização, porque pressupõe que existe este controle de segurança, ou controle compensatório, de forma que vocês não estejam constantemente a ser, desculpem a expressão, bombardeados com eventos em ativos que vocês já sabem de antemão que têm esse problema, já é mais do que conhecido esse problema, ok? Não vão querer constantemente estar a ter isso na lista de tarefas. Portanto, vamos passar à frente. A Fortify Data o que vai fazer é limpar tudo isso e focalizar a atenção naquilo que efetivamente tem que ser feito agora e já, ok? O resultado todo este trabalho é esta lista. Nesta lista aqui está elencado do topo para baixo, todos os eventos que estão, com vulnerabilidades mais críticas, nos ativos mais críticos, sem controlos compensatórios, ok? E que contêm dados que são imprescindíveis para vocês não serem atacados pelos criminosos, ok? Esses serão sempre aqueles que serão alvo de uma tarefa que vocês vão desenhar, ok? Tudo e qualquer isto, vou deixar isso depois para a apresentação na plataforma propriamente dita. Vocês vão ter instruções sobre como mitigar, podem fazer alguns testes, vou experimentar esta mitigação desse jeito, vou verificar, faz o rescan, ok, não foi o suficiente, vamos tentar outra abordagem, ok, já resultou, passa para o evento seguinte, ok? Neste caso, e eu dou por terminado as questões, depois vamos vendo no final desta apresentação, ok? Agora como é que eu... parar a partilha, peço desculpa. Bom, eu peço desculpa, eu tentei ser o mais sucinto possível,
a plataforma tem uma potencialidade muito grande. Vamos diretamente apresentar a plataforma. Eu vou pedir ao Adriano que vá comentando. A estrela vai ser o Adriano e a plataforma não vou ser eu, mas qualquer das vias, qualquer questões, por favor, coloquem-nas. Eu tenho todo o gosto em esclarecer todas elas, ok? Agora, deixa-me ver como é que eu tenho isto. David, se me permitir, eu queria Sim. só fazer um comentário. Eu tenho um slide, um dois, assim, que eu queria passar rapidinho, só para a gente poder. Desculpa. Sim, com certeza. Então eu Não, aguardo para partilhar falar um pouquinho da prática, assim, mas pode deixar na com tela certeza. aí. Eu vou. Mas queres apresentar o slide? Apresenta o muito slide, depois rapidinho. diz-me quando for para eu pôr a Tá. plataforma, está bem? Pessoal, só queria comentar com vocês aqui rapidinho sobre um pouco do que o David falou e o que esse assunto todo, na prática, o que ele significa, tá? De uma forma bem simples, eu queria trazer para a realidade nossa no Brasil esse cenário, tá? Então, eu vou ser bem rápido aqui, tá, pessoal? A ideia aqui não é repetir nada que ele falou, é só tentar. Então, na verdade, o que acontece? Nós temos que de alguma forma, implementar controles de segurança nos nossos sistemas, na nossa empresa, e tentar garantir para os nossos diretores, os donos da empresa, que a gente tem uma proteção adequada para os dados da empresa, que a gente tem que nós estamos seguindo um certo nível com uma estratégia bem definida, tá? O que acontece hoje? A gente, pela correria, pela forma como os nossos diretores liberam a grana para a gente trabalhar e tal, a gente acaba trabalhando muito sufocado e muito reativo. E aí os eventos vão acontecendo e a gente acaba reagindo aos eventos, ou seja, os incidentes, ao invés de tentar pensar de forma estratégica, tá? E é aí que entra essa questão da plataforma, que é você sair, né? Tem esse desenho aí de um carro andando com uma neblina, o que significa que ele não está conseguindo ter uma visão a longo prazo, para onde ele tem que ir, da onde ele veio, ele está completamente perdido ali e reagindo a incidentes que vão ocorrendo ali no momento. Então, essa falta de visão clara dos nossos problemas resulta num mau investimento de dinheiro. Então, o que a gente comenta aqui? A plataforma Spotify Data, ela para a gente é o nosso farol, né? Ele vai iluminar para a gente todo o caminho que a gente tem que seguir, de acordo com, lógico, respeitando a indústria de cada empresa, tá? E não simplesmente é um produto que vai fazer mágica, mas ele vai colocar a equipe no trilho. Olhando para a tela que o David vai mostrar para a gente, vocês vão entender que sentando com o diretor da empresa, com o dono da empresa, seja lá quem for, vocês vão conseguir mostrar com uma forma bem clara onde é que vocês têm que trabalhar de forma preventiva, para evitar problemas para a empresa, tornar a empresa uma empresa mais segura, tá? E essas dúvidas que eu falo aqui, dúvida comum, nossa, eu estou com os servidores. Quem garante que tudo isso que está perguntando aí é possível responder na hora, né? Putz, está tudo atualizado, está tudo bonitinho, meu antivírus está ok, está tudo instalado, está tudo certo. Quais são os meus problemas? Ninguém tem muita visão disso, porque é difícil. E aí, para você ter essa visão, você tem que adotar alguma espécie de caminho, tá? Então, o que eu comento, assim, no Brasil, a gente tem uma série de normas. A gente, inclusive, tem a lei LGPD, que ela não é uma norma, ela é uma lei que aponta para que a gente tenha um mínimo de preocupação com os dados da empresa, para que a gente não tenha nenhum tipo de problema depois, porque imagina, aí, vamos dizer assim, uma empresa como a própria empresa de operadoras de telefonia, vazando dados, empresa de cartão de crédito vazando dados, causando transtornos para os seus clientes, e ninguém está tomando nenhuma atitude. Agora a gente tem a Agência Nacional, a gente tem uma série de coisas que vai ajudar a gente. Então, o que eu oriento vocês é tentar, independente da sua indústria,
procura ter uma base principal de caminho, que é a ISO 27000. E a ISO 27000, a Fortify Data ajuda na orientação dela, não só dela, mas como no NIST, no RIPA, PCI, uma série de normas, mas a base do Brasil, o que é cobrado em relação à LGPD e as outras questões, ou normas, desculpa, leis, é a 27000, que é o que ninguém assim, observa. Então, o que eu falo? Segue a 27001, você já vai ter uma base enorme de proteção, uma grande quantidade de controles implementados e avaliados. E o que é? O que a Fortify Data ajuda a gente nisso? A fazer esse ciclo aqui, ó. Você vai conseguir avaliar a sua situação atual, vai definir um plano, vai implementar esses controles, você vai validar esses controles, vai gerar relatório. Então, toda hora você vai estar fazendo esse trabalho, que é reavaliação, redefinição, implementação dos controles, validação desses controles. Isso não pode parar, isso tem que ser feito constantemente, né? Aqui acho que não cabe a gente ficar entrando nesse detalhe, mas a norma 27001, então, ela estabelece esse caminho aí, tá? Eu estou tentando ser o mais rápido possível aqui. E aí, aqui, só para falar de um conceito simples, o que a gente na Alerta definiu como uma forma de chamar tudo isso? Um negócio chamado Cyber Risk Pro. O que é? A gente ajuda vocês, com a Fortify Data, na detecção e na medição do seu risco cibernético, definimos um plano de ação, e aí a gente vai e atua junto com vocês nesse plano. Então, vocês seriam uma espécie de advisor, que ficaria ali constantemente com vocês, monitorando e avaliando o nível de risco cibernético e orientando vocês nas soluções, tá? E aí a gente tem uma série de parceiros que nos apoiam nisso tudo, tá? Então é só para dizer que não é só simplesmente avaliar e levantar o... Existem soluções para tudo. Então a gente está procurando trazer uma série de parceiros para trabalhar com a gente que estão alinhados com essa mentalidade de gestão de risco, diminuição do risco. Bom, pessoal, vou voltar lá pro David. Era só para a gente poder contextualizar um pouquinho, David. Com certeza ia bem, fizeste bem, porque é importante não só ter a tecnologia, mas também ter os processos. E fizeste um excelente trabalho a dar essa visibilidade. Essa é uma preocupação muito grande aqui no Brasil, porque a sensação que as pessoas têm é de que uma ferramenta como essa vai dar mais trabalho para ela. Na Não, a ideia é verdade, precisamente o contrário. é o A contrário, ideia é exato. precisamente o contrário, porque o que a plataforma vai fazer, e neste caso, e vocês sabem isso melhor que ninguém, vocês têm a experiência de gerir, a vossa própria infraestrutura é gerida com a nossa plataforma, portanto vocês já experimentam o vosso próprio, um bocadinho do vosso próprio, das vossas ferramentas. Aqui a ideia é escalar e dar eficiência nos processos. Nós damos instruções sobre como fazer as coisas, mas damos indicação sobre o que é que deve ser feito primeiro, o que é que deve ser feito em segunda, com uma verificação imediata. Inclusivamente, e depois o Amorim vai explorar isto com mais detalhe, se vocês quiserem fazer um exercício no género, ok, eu nesse momento não estou certificado ISO 27001, mas aceito que efetivamente esteja a norma com a qual eu devo me pautar. Como é que estará a minha infraestrutura? Será que eu faço compliance com ISO 27001? E se não fizer, quanto esforço será necessário da minha parte para que eu consiga fazer isso? Então, Sim, sim. essa questão, o Fortify Data vai te ajudar a responder a isso. E falo Sim. de uma forma contínua, porque olha, atenção, a ISO 27001, ok, e vocês vão ter essa percepção, quem quiser e está neste momento, por exemplo, a transacionar bens ou serviços para qualquer país da União Europeia, vocês vão ter cada vez mais, isto já existe, mas vai mais apertado, isto não é só feito um questionário uma vez por ano. Eles querem, e porque exigem eles, que façam provas que isto é uma ação contínua por parte do que eles chamam os critical vendors. Ora, se vocês forem um desses, vocês podem não ter que fazer compliance com uma determinada norma,
mas para vender a eles, vocês vão ter que se nortear com algumas das normas que eles vão instituir. Portanto, tem que ser uma ação contínua. E então a melhor forma de vocês fazerem isso é verificar logo, primeiro, ter o diagnóstico e depois ir tratando cada um dos pontos, porque reparem, vocês, se olharem para as normas, vocês têm que segurar todos os dados. Mas isso não é bem assim. Há dados que são sensíveis, outros que não são sensíveis, portanto, vocês não vão estar a ocupar tudo, não é? E o próprio auditor vai ter noção disso, não é? E do vosso interlocutor comercial do outro lado. Bom, não vamos alongar muito mais, senão estamos aqui a falar o resto da manhã só sobre compliance, que é uma das componentes da plataforma. Permitam-me então eu partilhar convosco a plataforma. A janela aqui está. Não, ecrã inteiro. Era só para quebrar essa coisa que o pessoal pensa assim, eu não sou obrigado a seguir a norma. Ninguém é obrigado, mas a norma, a gente precisa entender que ela é cogente, você tem que se pautar algum caminho. Exato. O que eu costumo dizer, olha, eu posso dizer da minha experiência o seguinte, olha, aqui na Europa vai sair em 2025, isto só para o setor financeiro, o que nós chamamos o DORA, que é Digital Operationalization Resilience Act. Basicamente é uma nova norma para todas as empresas que lidem com dinheiro, bancos, instituições de crédito, locadoras, leasings, seguradores, todos esses players vão ter que seguir um determinado conjunto de regras. Se vocês olharem para essa norma, vão ver que é uma mistura entre o NIST 2.0 e o ISO 27001. Vocês vão ao NIST, tem um pouco de ISO 27001. Vocês vão ao POPIA, que é o congénero do LGPD e do RGPD na Europa, exatamente igual. Ou seja, em todas as legislações, eu conheço várias, em várias latitudes, todas elas têm uma coisa em comum. Todas elas vão buscar, como, digamos assim, como farol, como o Adriano referiu, efetivamente vão buscar o ISO 27001. Portanto, como eu disse, vocês não precisam estar certificados. Mas se vocês acompanharem as boas práticas que estão instituídas em ISO 27001, acreditem que vocês vão estar muito, muito mais longe de terem problemas. Isso garantidamente. Exatamente. Ok, vamos aqui à estrela do dia, a plataforma Fortify Data. Como vocês podem ver, isto é um dashboard. Este dashboard tem todas as funcionalidades existentes. Portanto, vocês não têm que abrir vários dashboards para controlar todas as componentes da vossa infraestrutura. Está tudo dentro da mesma tela, tudo dentro do mesmo interface, com um aspecto que também é interessante, é que a plataforma também permite que se vá buscar dados de outros softwares que vocês tenham no vosso ecossistema e esses dados serem importados para esta plataforma e esta plataforma trabalhá-los como se fossem adquiridos também pelos seus próprios scanners, tá? Portanto, se houver aí a questão de dizer, mas eu já tenho aqui um scanner, não tem problema, eu tenho clientes meus que têm o Fortify Data conectado com Rapid7, outros com Qualys, outros com Tenable, outros com sistemas CIEM, outros com Solaris. Todas essas plataformas vocês conseguem congregar isto e ter só esta interface, tá? A primeira coisa que vocês vão ver aqui, e é preciso ter isto em conta, vocês vão ver aqui uma pontuação, ok? Deixem dizer o seguinte, essa pontuação é apenas um pequeno aspecto e, quanto a mim, não é o mais relevante, mas é um aspecto que foi instituído nesta plataforma, não para nós mais técnicos, mas para a administração. Eles só compreendem uma coisa, é dizer assim, olhem, você numa escala de tanto a tanto, nós estamos aqui no meio. Mas, por exemplo, a indústria onde nós estamos, por exemplo, em média, tem melhor pontuação que a gente. Então, o que é que isso quer dizer? Quer dizer basicamente isto. Um hacker, no meio de vamos imaginar, num grande rebanho de gazelas, okay, ele vai buscar aquelas que possam estar mais atrás, não é? As que estão mais doentes. Nós somos uma delas. Estivemos abaixo da indústria. Estivemos aqui acima da indústria e eles vão dizer, não, estes caras aqui estão bem organizados, isso vai demorar muito tempo, vou procurar um alvo mais fácil. Esta é logo a primeira analogia que vocês vão ter, ok?
vocês conseguem ter aqui o trend de há um mês atrás, até um ano atrás, ou mais do que isso, tudo aqui completo, e à medida que a plataforma vai realizando os assessments, vocês vão tendo sempre esses relatórios e esse score. É preciso ter em conta o seguinte: nada que seja monitorizado por esta plataforma será apagado. O que é que isto quer dizer? Se vocês começarem a ser clientes do Fortify Data hoje, daqui a 10 anos, vocês têm acesso ao primeiro report que foi emitido. Porquê? Porque o Fortify Data é também uma plataforma ou um instrumento ou uma ferramenta de auditoria. Todas as interações que qualquer usuário possa fazer nesta plataforma, todos os reportes que foram gerados vão estar disponíveis para serem analisados. Reparem, se vocês tiverem um problema hoje, não quer dizer que tenha sido originado por um problema que só aconteceu hoje. Se calhar esse problema já aconteceu no passado, foi mitigado de um jeito, agora mudaram o procedimento e podem ter necessidade de comparar as tarefas de mitigação e tirar as eleições. Por isso é que nós vamos constantemente, está sempre gravado, nada vai ser aqui apagado dessa plataforma, tá? Entretanto, nesta componente aqui, eu vou mostrar aqui um aspecto que é interessante, que era aquela... está a decorrer agora aqui um scan, portanto, eu não posso fazer aqui o rescan individual, mas porque está agora a correr um geral, mas assim que terminar eu vou conseguir, vendo os resultados. Mas aqui é importante termos em conta o seguinte: aquilo que eu vos tinha referido. A plataforma, primeiro de tudo, isto é interessante e eu vou-vos dizer isto, vocês não vão encontrar isto, porem ao site, ou à página da Fortify Data, não está lá escrito. Eu vou-vos explicar como é que nós chegamos a estes dados. Nós compilamos um conjunto, é uma framework muito extensa, são mais de 20 algoritmos diferentes. Alguns deles escritos por nós, outros que são conhecidos vossos, como é o Tenable, Qualys, entre outros. O que nós vamos fazer é, quando nós identificamos um ativo pertencente a vocês, nós vamos começar a escanear. Então o que é que vai acontecer? O primeiro algoritmo vai detectar algo. Então essa detecção vai despoltar o trabalho de um segundo, de um terceiro ou de um quarto, e em alguns casos até mais do que isso. Porquê é que isso acontece? Por um motivo muito simples. Não é segredo nenhum para ninguém, ok? Mas sabemos que não há um único algoritmo que seja capaz de detectar todo tipo de ameaças. Então nós concorrencialmente escaneamos com diversos, diferentes, para tentar buscar aquele que nos oferece um resultado mais fidedigno. E isto porquê? Porque queremos apresentar efetivamente problemas que são reais e não falsos positivos. Portanto, o que vocês vão ter aqui acesso, o resultado final, são os eventos que efetivamente foram comprovados por mais do que um algoritmo e por uma framework muito intensa, muito intrincada de validação e de cross-check para saber que vocês vão ter que mitigar algo que realmente existe. A pior coisa que pode acontecer com uma equipa que é curta, Adriano, e tu sabes isso melhor que ninguém, é estar à procura ou a resolver problemas que efetivamente são falsos positivos. É o pior cenário. Nós evitamos isso. Ok? Adriano, queres acrescentar? E eu iria te passar a palavra para tu ires acrescentando mais coisas. Não, é isso aí, você tá Estou a malhar, tranquilo. certo? Sim, a ideia é essa aí. Vamos lá. A gente está trazendo para vamos imaginar uma situação em que, como fala, a gente está simplificando aquela situação em que você tem que trazer uma série de informações e uma série de automatizações de coletas para um reloginho. Então, a ideia é facilitar a vida do pessoal e Isso evitar de mesmo. usar uma série de ferramentas para fazer a mesma coisa. O trabalho de uma equipa, quando tem um resultado de uma vulnerabilidade, é pegar uma ferramenta PSSL, ou esta e mais aquela, e fazer correr, não é? Está quase 2 horas só para tentar identificar se o problema existe ou não. Aqui não, já sabe que existe. Ponto. É ir diretamente ao assunto,
ler as regras de mitigação para aquele evento, começar a resolver, pedir o riscan, verificou, está bom, passa para o seguinte. É tão complicado ou tão simples quanto isso. E a ideia é automatizar e agilizar o processo. Deixem só aqui dizer uma coisa que é importante, Adriano, e tu referiste e acho que faz sentido. A questão da priorização. Eu vou pedir que vocês prestem atenção a este primeiro ativo que aqui está. A classificação dele é baixa. Ou seja, estes 16 eventos que aqui estão, pelo facto de ser um ativo considerado como de criticidade baixa, o impacto que estes eventos tiveram no score é muito mais reduzido do que se o ativo fosse crítico, tá? E também, qualquer um desses eventos que aqui está, como é de um ativo que é de criticidade baixa, ele não vai estar no topo da lista de coisas a fazer, ele vai estar um pouco mais abaixo, para vocês focalizarem-se efetivamente naqueles que são críticos, né? É um dado garantido. Todavia, olhem aqui, eu vou mostrar isto. Aqui vocês têm, no drop-down, a possibilidade de escolher vários tipos de máquinas. Esta lista que vocês veem aqui é exatamente a lista que está constante no NIST. É a nossa ferramenta de guia na gestão de risco. É exatamente igual. Vocês vamos imaginar aqui, eu vou ter aqui o web server, vamos imaginar que aqui é efetivamente um web server, só que aqui o tipo de dados que este contém, vamos imaginar que vocês têm material de marketing, mas vocês, por exemplo, recolhem pagamento eletrónico. Só para dar esse exemplo. Ora, reparem aqui uma coisa. Se vocês chegarem aqui e disserem assim, olha, tudo bem, é a nossa plataforma de comércio eletrónico, tá? Então, se os cibercriminosos conseguirem com êxito deitar abaixo essa plataforma, qual é o custo? Não só o que é que se perde naquele momento, quanto é que custou e quanto é que custa voltar a repor. Há um custo que é muito complicado a gente calcular, que é o custo dos danos reputacionais. Mas os financeiros a gente consegue, de alguma maneira. Então aqui sim, vocês podem escrever, a plataforma não faz automaticamente, pode dizer que sabem quanto é que custou, né? Podem dizer aqui quanto é que custou, quanto é que custa voltar a pôr no ar novamente a trabalhar, qual foi o custo de desenvolvimento. E se não agradar nenhuma destas rúbricas, podem chegar aqui e pôr aqui, por exemplo, almoço dos técnicos. Vamos imaginar que vocês tinham que pagar o almoço dos técnicos para resolver, o almoço ao Adriano Amorim, que ele, para resolver isso, só vai lá com o almoço, não é, Adriano? Sim. Não, estou a brincar, não é verdade. Mas Tem que pronto, ter, aqui no ó, final vocês... Hã? Mas só para tem quem diz a feijoada, hein? verdade não merece castigo. Sim. Ora bem, nós fizemos aqui, vocês dizem que outros ativos ele pode estar associado, isto pode ser um conjunto, pode ser uma infraestrutura na cloud e vocês quererem linkar vários ativos num só mesmo, podem dizer a quem é que pertence, vamos imaginar aqui, está aqui um David, onde é que está o David Oliveira? Aqui está. Este cara aqui é o responsável, sou eu responsável por gerir e manter este ativo. Aqui eu posso criar um tag, é basicamente dizer, olha, para ser mais fácil na pesquisa, se forem muitos ativos, olha, esse é o do comércio eletrónico, ok? Eu clicar aqui em update, olhem aqui uma coisa. Recordam-se, há bocadinho, ele estava como low, agora está como crítico. Estes 16 eventos que aqui estão vão pesar mais negativamente no score que vocês vão ter. Ou seja, o score vai descer em virtude disso. Na lista de tarefas a cumprir, estas que estavam em baixo vão passar a ser colocadas mais em cima da lista. Porquê? Porque o ativo passou a ser crítico. E o mesmo acontece se o exemplo, quisermos buscar um exemplo, ao contrário, passar de crítico para low. Agora, há aqui um aspecto que vocês dizem que vocês estão a pensar de uma forma pertinente, que é o seguinte, então e se eu fazer aqui, se eu enganar o sistema? Eu posso dizer que todos eles são muito baixos de criticidade, não é? Para ter um score mais alto. Não é? Podem pensar isso.
Vocês podem fazer, mas olha, atenção a uma coisa. Estão a ver esse quadrado aqui? Todas as alterações que são feitas aqui vão estar registadas. Ora, vamos imaginar que o David Oliveira, eu, queria fazer uma boa figura junto do meu chefe e queria apresentar um score muito bom, sem ter muito trabalho, e mudava todos a criatividade dos meus ativos para baixa, né? E depois eu ia ter um problema, porque ia ser hackeado, acontecia algo, não é? Algo que ninguém resolveu. Porquê? Porque estava com prioridade baixa. O que é que vocês acham que me vai acontecer? Pois bem, é inevitável, não é? Portanto, não vale a pena fazer batota. Também não vale a pena resolver um problema e chegar aqui, dizer na plataforma, olha, está resolvido, eu já resolvi isso. Deixem-me dizer-vos o seguinte, a plataforma confia, mas verifica sempre. Não há nenhum botão nesta plataforma que permita que vocês apaguem um evento só porque vocês imaginam ou pensam que resolveram o problema. Isto porquê? Porque a plataforma está constantemente a monitorizar e tem aquela possibilidade do riscão. Ou seja, a plataforma só vai eliminar aquele evento quando voltar a fazer um riscan nesse ativo e verificar que o problema já não está lá. Portanto, não vale a pena tentarem aqui contornar as regras, não vai ser possível. Ok? Mas, em termos de tipo de informação que é visível, é interessante verificarmos isto. Nós damos sempre aqui a possibilidade de vocês terem acesso à criticidade do ativo, qual é o score do CDE que foi lá atribuído. Nós já vemos depois que ele vai ser colocado mais para cima ou mais para baixo, introduzindo as outras variáveis com esta plataforma. De outro caso, isso eram todos muito graves, sem ser. Mas aqui, em termos de probabilidade, é preciso ter em conta um aspecto importante. Esta plataforma, e eu referi isto no início deste webinar, nós temos que conhecer bem o nosso inimigo. Uma das informações que esta plataforma disponibiliza e analisa ao mesmo tempo é informação de Threat Intelligence. Ou seja, se nós, reparem aqui, Threat Groups Targeting, o que é que isto quer dizer? Se vocês estiverem na plataforma, numa localização geográfica e numa indústria que nós sabemos que neste momento está a ser alvo de um determinado grupo criminoso, cibercriminoso neste caso, nós vamos dar indicação de quem é esse grupo, quais são as técnicas que eles estão a utilizar e o algoritmo vai tentar perceber da forma como o ativo está configurado, quão suscetível a vossa, ou esse ativo poderá ser explorado por esse grupo. Okay? E isto vai fazer o quê? Se vocês estiverem aqui, isto é mais uma peça no puzzle. O facto de vocês estarem a ser alvos de grupos APT, ok, vai fazer com que este evento em particular pese ainda um bocadinho mais, ou tenha um impacto ainda um bocadinho maior no vosso score. Tá? Qualquer das vias, vocês podem dizer assim, alto, ok, eu sei, tenho essa informação que esses grupos APT estão atuando, mas já é um risco que eu conheço, ok, e que eu decidi absorver. E como é que o fiz? Fiz introduzindo uma contramedida. O que é que eu vou escrever aqui? Vamos imaginar que eu tenho uma Web Application Firewall, ok? Pus este ativo debaixo de uma Web Application Firewall. Vou dizer que a probabilidade é reduzida para 100, senão também não valeria a pena. Vou aqui indicar que a probabilidade de algo acontecer será baixa. Porquê? Because, olha aqui o Ken é um colega meu dos Estados Unidos. Tem a Web Application Firewall, podem fazer um texto livre. Vamos clicar aqui no Save. Então, a minha net... O que aconteceu à minha net? Peço desculpa que a minha net está contramedida. Uaf. Tive demasiado tempo ali sem... Because said so. And... Ok. Reparem, nós alteramos
a criticidade deste evento. Porquê? Porque apesar de o CVE ser crítico, apesar da tal informação Threat Intelligence, existe uma contramedida. E isso faz com que vocês possam se focar noutros ativos que possam não ter esses controlos compensatórios. E, mais uma vez, agilizar o processo. Aqui vocês estão a ganhar agilidade e eficiência na resolução e verificação. Vocês conseguem sempre verificar o que está sendo feito. Qualquer das vias, a qualquer momento, vocês podem chegar aqui e dizer assim, alto, na nossa matriz de risco, apesar daqui estar escrito moderado, para nós é vital. Vocês podem chegar aqui e dizer, olha, por favor, mitigar este problema, ou pôr uma instrução, o que vocês quiserem, designar a priorização, se é uma tarefa prioritária ou não, portanto, do mais baixo até o mais urgente, estabelecer uma data limite, dizer, olha, eu espero que isto seja concluído até sexta-feira, e assignar a uma pessoa, neste caso temos aqui o David Oliveira, ok, save task. Automaticamente vocês vão chegar aqui e verificar, reparem que eu, como tirei este evento, saiu daqui, porque eu mudei-lhe a criticidade. A plataforma está sempre agrupando os eventos de acordo com a criticidade dos mesmos, ok? E se eu fizer o mesmo com esse, vai acontecer exatamente a mesma coisa. Qualquer das vias, eu tenho aqui sempre a possibilidade de olhar para todas as tarefas que foram emitidas, ok? Todas as que estão em progresso, as que já foram concluídas, quem é que concluiu, se demorou mais tempo ou menos tempo, para tal, e a possibilidade de vocês perceberem qual é a dinâmica que vocês têm interna, a velocidade interna de resolução dos problemas e dessa forma tirarem ilações sobre como podem melhorar, ok? Em termos práticos, a ideia é esta, ok? Não menos importante que isto, estes são as 6 famílias ou grupos de eventos que contribuem para o score que vocês estão vendo aqui, ok? Portanto, a parte da infraestrutura, a parte aplicacional, portanto, todos os sites e aplicações que vocês têm para o exterior, se vocês no passado já tiveram que reportar, vocês são um provedor, nota. António Sousa, a plataforma efetua análise preditiva? Sim. Olha, para responder de uma forma sucinta, a analogia, imagina um pen test black box feito todos os dias, mas sem ser intrusivo na componente exterior. Pois a interna tem que ter, vamos buscar lá dados, mas é uma forma diferente, depois o ADN vai mostrar isso. Mas sim, isto é uma análise preventiva em que nós dizemos, olha, o hacker quiser entrar, vai explorar isto e isto. Agora, a forma como vocês têm-se para defender é efetivamente como nós estamos dizendo aqui, que é, vou olhar para aqueles ativos que são mais prioritários, resolver esses primeiro e os outros mais à frente. Mas a forma como isso é organizada está de acordo com as variáveis que eu tinha dito. O impacto ao negócio, tá? E a facilidade ou não. Isto, vocês não vão conseguir adressar tudo ao mesmo tempo. Sim, Vamos sim. ser Uma observação só, David, Sim. se me permitir, o interessante às vezes toda essa análise ajuda a gente a tomar a decisão e verificar o quanto é necessário realmente que aquele ativo esteja exposto, por exemplo, para o mundo todo, ou para um país onde fazemos negócios, ou se é legal passar a ter túneis de VPN para poder fazer acesso àquilo. É só, às vezes você não precisa necessariamente atualizar o sistema, mas é mais para fazer você pensar o quanto esse cara está exposto, né, para o mundo todo, e se é realmente necessário toda essa exposição, né? Olha, muito bem, porque, olha, não vamos ser concretos, não é? Nós vamos ter que saber viver com o risco e saber que vamos ter que absorver risco. Essa plataforma aqui não quer, desculpem, não sei se vocês têm essa expressão de ser mais papista que o Papa. Quer dizer, não é isso, a ideia não é essa. A ideia é vocês, de uma forma consciente, terem visibilidade sobre o risco e poderem decidir o que é que vão fazer. Mas quando decidem de uma forma consciente e avançam. Porque a ideia é para que o negócio não pare. O negócio tem que estar constantemente a girar. Não podemos, senão,
ser aqui puristas da segurança, o negócio todo fechava quase, não é? Não vale a pena, não é isso. Só um detalhe que o Adriano, é uma das ferramentas que o Adriano fala muito e faz sentido, é que nós não só indicamos o problema, mas nós indicamos como é que foi visível desde o exterior. Como é que alguém no exterior consegue ver esse ativo. E em muitos casos, como o Adriano referiu, e bem, eu tenho muitos exemplos disso, há equipamentos que estão a fazer net a um IP interno que não era suposto. Não faz sentido. Não é? Mas foi um erro, um pequeno erro de configuração. Mas só se vê se passarmos a plataforma. E isso dá essa visibilidade. Portanto, há muitas situações que às vezes, por distração ou por um procedimento que possa não estar tão bem feito quanto seria possível, essas situações ocorrem, ok? Portanto, nós damos sempre as evidências. Porquê é que nós estamos a dizer que é um problema? Olha, está aqui a evidência, é isto. Está aqui a localização, qual é o problema e como é que a gente chegou lá, ok? Tá? Em termos práticos, é isto. Vocês depois podem filtrar toda a informação de acordo com ativo por ativo, por vulnerabilidades e por aí afora. Há aqui outro aspecto que eu já agora gostaria só de falar, que tem a ver com a nuvem, ok? Primeiro que tudo, desmistificar, que eu já fui confrontado com essa situação várias vezes. O facto de vocês mudarem para a nuvem, atenção, não estou aqui a tentar denegrir nenhum provider de cloud, não é isso, de nuvem, mas corre um bocadinho de senso comum que a gente muda tudo para a cloud e a cloud é segura, a cloud não acontece lá nada, eles não vão deixar lá ninguém entrar. Nota importante, a infraestrutura deles é segura, efetivamente tem que o ser, senão eles não tinham negócio. Agora, a vossa instância, a configuração é feita por vocês. E está lá no contrato que se você fizer mal a configuração e for hackeado, é problema seu. Ponto. Ok? Daí, nós temos construído este módulo. É um módulo para monitorização das instâncias em cloud, nos providers principais, neste caso Amazon, Azure, Google Cloud e Oracle Cloud, que o que vai observar é a forma como essa instância está configurada e, se é possível, da forma como está configurada, ser alcançável pelo exterior pelos cibercriminosos, em termos práticos. Portanto, vamos detectar escalada de privilégios dos usuários. Portanto, um usuário que tinha um privilégio, de repente aparece lá como administrador. Informação que possa não estar a ser guardada em backup, informação que não está a ser encriptada, guardada na nuvem sem estar encriptada, ou seja, um túnel de encriptação, as portas estão... Um conjunto de configurações que nos podem dar a sensação de que, efetivamente, a vossa instância pode estar em perigo. Okay? Vocês, a todo momento, têm aqui a possibilidade de verificar, o princípio é o mesmo, indicar qual é o potencial impacto, a probabilidade. Vocês podem aqui dizer, ok, está assim, mas é temporário, ou temos uma estratégia ou uma ferramenta que reduz a probabilidade de ocorrência, ok? Nos detalhes aqui é preciso ter em conta o seguinte, nós damos aqui uma indicação sumária do qual é o problema, mas se quiserem obter mais informação, uma informação mais detalhada, têm a possibilidade sempre de clicarem aqui e vão diretamente à página de entrada da vossa consola de acesso. Lá, das duas uma, ou têm só apenas acesso à informação mais detalhada sobre o problema ou sobre como se deve fazer a configuração, isto é fornecido por todos os fabricantes, como podem abrir um ticket, se é algo que é gerenciado por eles. Tá? Como eu tinha referido, vamos confiar neles, mas verificando sempre. Mesmo que a gestão dessas instâncias seja feita do lado deles, convém estarmos sempre vigilantes. Ao final do dia, os dados são nossos, não são deles. Ok? À medida que vocês vão resolvendo os problemas, eles vão passando aqui dos riscos priorizados e ativos para aqueles que já foram resolvidos, e vocês a todo momento podem chegar aqui e retirar um relatório sobre o que é que as atividades foram feitas, o que é que já foi resolvido, o que é que está por resolver, e assim sucessivamente.
muito rapidamente, e deixo o resto do tempo para o Adriano, o pouco tempo que ainda nos resta, há aqui a possibilidade de vocês fazerem uma simulação de score, que basicamente é o seguinte: a plataforma permite que vocês tenham aqui elencados todos os eventos, ok, que fizeram baixar o vosso score, e vocês podem chegar aqui e fazer um exercício que é o seguinte: imagine, o que é que eu consigo resolver aqui, que eventos consigo resolver, sem necessidade de ter recursos adicionais àqueles que eu já tenho, sem, por exemplo, precisar de recursos financeiros. O que é que eu consigo agora fazer? E, ao fazê-los, quantos pontos é que eu vou recuperar? Para no final dizer assim, olha, afinal, o que nós vamos imaginar aqui, olha, isto por acaso é um certificado, mas vamos imaginar que seria o caso, ok, vamos passar para aqui, ok, run simulation, ok, já sei. Isto, a plataforma está a calcular, está a fazer as suas contas de cabeça. Ok, cá está. Ora bem, a simulação que eu fiz há pouco, dizendo, olha, estes 3 eventos que aqui estão, eu consigo os resolver sem ter recursos adicionais. Olha, vai fazer com que o meu score passe de 710 para 748. Se isso for o suficiente, vamos avançar. Se não for o suficiente, vamos imaginar que vocês dizem, não, nós queremos sempre estabilizar o nosso nível de risco para 800 ou 600, o número que for. Vocês, ao dizerem, olha, vou resolver este, não chegar lá, vocês vão ter que pensar em resolver outros eventos, se calhar vão precisar de recursos adicionais. E esta forma é a forma que vocês têm de apresentar ao vosso Conselho de Administração, dizer, olha, este é o nosso score, estes são os eventos que nós temos agora ativos. Se nós resolvermos este e preciso de X recursos para resolver, passamos de tanto para tanto. Eles não vão compreender outra linguagem se não ser esta de números. Se vocês lá explicarem o TLS e tudo mais, eles não vão compreender. Desculpa, Adriano, força. Não, é só fazer um comentário sobre a regra de Pareto, né? Às vezes 20% do seu esforço dá 80% do resultado. Você não precisa não ficar perdendo tempo em coisas que vão resolver pouco. Então, às vezes tem Isso. muita, mesma vulnerabilidade presente em muitos ativos, algum problema que você já viu como resolve. Então, isso ajuda muito a fazer esse cálculo. É isso aí. Bom, Adriano, eu ia-te deixar os últimos comentários do webinar. Infelizmente, é assim como vocês podem ver, isto tem aqui uma ferramenta de compliance. Eu vou só aqui mostrar rapidamente. É isso que eu ia comentar, David, porque a gente já está aí 1h e É isso. bastante. Eu estou a dizer. Mas... Não vou explicar mais isto. Acho que se calhar, deixem nos comentários se vocês gostariam de explorar com mais detalhe este módulo de compliance. Nós temos todo o gosto depois de contactar cada um de vocês e enviar-vos um questionário para vocês responderem, se calhar, e trabalharmos com vocês esta questão da compliance. Portanto, é só uma questão de contactarem a Alertas para o fazer, mas aqui esta plataforma tem estes questionários todos destas frameworks aqui vêm. Pedi para você abrir o do ISO 27000, só para a gente ilustrar para eles. Os controles? Então, como vocês podem ver aí, ele, assim, a gente tem uma série vejam que a gente tem um monte de fonte de informação, vulnerabilidade, threat intelligence, enfim, uma das coisas mais importantes no sentido de preventivo é você ver esse questionário e falar, vamos seguir aqui ISO 27000 e responder esse questionário. Esse questionário vai fazer com que vocês se sintam obrigados a seguir esse caminho, ou seja, implementando controle, como, por exemplo, fazer política de segurança, treinamento para o usuário final, tudo isso, tecnicamente, com a plataforma sozinha, não consegue detectar. Então, a gente precisa falar, poxa, treinamento para o usuário final, legal, não é um negócio caro. Política de segurança, vamos escrever a política. Arrumar tudo isso e a parte de questionário ajuda você a mostrar para a gestão da área o quanto vocês estão atualmente e aonde vocês querem chegar. E isso ajuda lá no resultado.
Se você puder só voltar, David, na primeira tela, lá no dashboard. Sim. Estão a Não, ver? tá certinho, sim, só no dashboard lá, só para mostrar para eles. No principal ou nesse aqui? Isso, esse aí pode ser esse. Ok. Aí mesmo. Mostrar o quê? Desculpa. Não, no dashboard mesmo, lá no principal, desculpa. Desculpa. Vejam que ali no Cyber Risk Score, lá em cima, nós temos os que o David falou, são os grupos de controles que a gente tem. Então, por exemplo, aqui você pode ver que tá, por exemplo, desligado aqui o Security Controls. Isso aí, você depois regula o que na sua empresa é importante pesar, mas ele contabiliza isso também. Então, poxa, meu score é baixo porque eu não tenho isso feito. Meu score é baixo porque eu tô vulnerável. Então, vocês conseguem olhar para aquele gráfico e ter uma visão muito simples da situação atual de vocês e para onde vocês querem ir. É basicamente isso, tá? Acho que é isso aí. É isso mesmo. Vamos, que vocês querem abrir, a gente pode abrir para umas perguntas, não sei se o pessoal quer fazer pergunta. A gente já passou um pouquinho do tempo, mas não tem Peço problema. desculpa, mas Foi estávamos aqui o ótimo. resto da manhã a falar. Não, temos assunto, né? Lá, assunto que temos. Podem falar, não sei, Viviane, não sei se está a oportunidade para abrirem o micro dos participantes para poderem fazer Quem questões. quiser falar, algum comentário, perguntar alguma coisa. Wellington Amorim. A plataforma, vamos dizer assim que eu adquira ela, qual é a forma de implantação? A forma de implantar. Adriano, queres pegar nesse tema? A plataforma ela roda na nuvem, tá? Basicamente assim. O que muda é quem vai te ajudar, né? É o que a gente brinca. A plataforma ela roda na nuvem, é simples a implementação, basta você, teoricamente, a implementação mais básica. Vocês vão passar o domínio da empresa de vocês, ou os domínios da empresa de vocês. A ferramenta, através de DNS mesmo, vai começar a escanear tanto o e-mail, quanto o dark web, quanto a vulnerabilidade, os seus ativos que estão com registros dos seus DNS, tá? Eu queria que ele escaneasse um cara que não tem um... É bom registrar, porque o registro do DNS é uma forma de vocês provarem para a Fortify Data que o host é de vocês. Senão a gente poderia escanear qualquer coisa. Além disso, você pode instalar os agentes de verificação nos hosts internos, tá? Esses agentes, eles fazem a varredura de vulnerabilidade internamente e enviam para a plataforma. Isso é para evitar que vocês tenham que fazer algum tipo de abrir porta para a internet, enfim. Então, é muito simples a implementação. A partir do momento que foi colocado todos esses dados, a ferramenta vai fazer o escaneamento, você já vai ter dados para você trabalhar. E aí é preencher o questionário, uma série de coisas aí, mas é muito simples de implementar, tá? É indolor. É muito rápido. O que poderá demorar um pouco mais tempo será vocês internamente classificarem cada um dos ativos, o nível de criticidade, porque isso depois vai influenciar a lista de tarefas a fazer. Se vocês puserem tudo como crítico, vai tudo como crítico, não é? Vocês vão ter. Portanto, é só esse trabalho, mas em regra, experiência minha, em cerca de um mês entre instalar e num mês está jóia, a funcionar jóia, sem stress. Mais alguma pergunta, galera? Tinha uma pergunta lá no comecinho, David, que ele falava dos dados que você mostrou, se eles eram de ataques bem-sucedidos, né? Exatamente, o António Sousa. Os dados, vamos começar, são estatísticas oficiais. Todos eles são representantes de ataques que foram concretizados. Agora, a repercussão de cada um deles já não o conheço. Alguns deles podem ter sido tentativas, efetivamente, e as equipas podem ter conseguido conter os danos. Mas o facto é que, se foram dados, são ataques e são concretos, existiram mesmo. Okay? Tentativas, acredito que são mais de 10 vezes maior o número, não é? Acima de tudo. Só aquelas que Depende não são do detectadas. objetivo do atacante, né, David? É Depende muito isso, do objetivo do O atacante. que eu gosto de dizer é, nas estatísticas sobre cibercrime, vocês leiam isto sempre desta forma. Houve
1 milhão de ataques. Houve 1 milhão que foram detectados, para os outros. Posso passar uma estatística também para vocês que foi a Gartner, que fez há cerca de 2 anos atrás. Um estudo analisou todos os ataques que tinham existido e chegou a uma conclusão. A conclusão foi a seguinte, é que em média, um hacker está 182 dias dentro da sua infraestrutura antes que seja detectado. 182 dias. Ou seja, quando você recebe uma notificação do ransomware ou de outro tipo de notificação a pedir um resgate, pense numa coisa, esse cara não entrou no dia de hoje, ele já lá estava há muito tempo, porque ele entra, vê como é que toda a rede está montada, estuda escapatórias possíveis, porque ele sabe que pode estar perante uma equipa que é rápida a resolver de alguma maneira e tapar-lhe a porta, ele tem sempre uma escapatória, portanto, ele em média 182 dias, é muito tempo. Sim. Okay? Sem contar que tem uma forma de enxergar também ataque da seguinte forma, imagina que nós somos leões, estamos na selva, e aí temos uma manada de, sei lá, de hipopótamo, elefante, alguma coisa assim. Nós vamos atacar sempre o bicho mais fraco. E o leão, ele olha ali, putz, um bicho, ele tá meio manco, ou meio cansado. E existem esse tipo de coisa na internet. Existem o que a gente chama de script kiddles, ou esses carinhas aí, que ficam rodando escaneamentos procurando a vulnerabilidade. Ele não tá querendo um alvo em específico, mas ele procura por uma vulnerabilidade que é fácil dele explorar. E aí ele ataca. Né? E se você tá com essa vulnerabilidade grave, com certeza você será atacado, né? Pessoal, pelo visto, eu creio que não temos mais perguntas, né? Eu acho que a gente tentou aí mostrar para vocês a importância de se gerenciar risco cibernético, né? Não agir de forma reativa. Nós estamos à disposição de todos aí. Opa, temos Wellington? A ferramenta, como foi bem apresentada, ela segue a questão da ISO 27001, né? Ela... UNIST. Não entendi. UNIST Você escolhe, 2.7 também. você pode escolher qual norma você quer verificar. A seguir, tá? no caso. Sim, você pode ter uma... Ela serve como se fosse um órgão certificador, não sei, alguma coisa que vai Não, fazer auditoria? não. Olha, Na verdade, quem pode auditar... Quer falar, David? Deixa eu dar um exemplo. Nós não passamos nenhum certificado, ok? Nós não passamos. O que nós fazemos é, você, à medida que vai detectando os problemas e os vai resolvendo e vai fazendo prova de como estão resolvidos, você pode produzir um relatório, você envia ao auditor externo para ele analisar e ele, sim, depois é que vai indicar se faz conformidade ou não, ou, neste caso, se terá acesso ao certificado ou não. A plataforma por si só não faz. Mas o que faz é, por exemplo, vamos imaginar isso. Você tem um cliente importante, seja, que lhe exige que, mas nós, na nossa política, só transacionamos dados sensíveis com empresas que cumpram o ISO 27001. Você não precisa estar certificado, você preenche o questionário da Fortify Data da ISO 27001, faz prova de existência, a plataforma correlaciona os dados técnicos com as questões, portanto tem essa validação, mas aquilo que não é possível validar, por exemplo, você tem um documento tal, a plataforma não consegue ver, mas se você anexar esse documento e partilhar com esse provedor, ele vai ver que mesmo você não tendo a certificação, ok, fez prova de que cumpre essas normas, segue essas normas, tá? Isso vai-lhe poupar imenso tempo e muitos problemas no futuro, né? Ela só Exatamente. auxilia mais, né, a condição. A chegar a Exato. essa... Entendi. A Isso, chegares assim, lá ó. e a manteres. A chegar e a manter, porque isso poupa Exato. imenso tempo, Perfeito. Wellington. Está tudo, fica lá tudo registado, tá?
prova como você detectou, prova que você tem um procedimento que é a emissão de uma tarefa, a conclusão da mesma, a anexação de um documento a comprovativo, no final tira o relatório e envia para o auditor, olha, está feito. É Porque joia. o que acontece, David? O Wellington, a norma, na nossa legislação, se for levar ao pé da letra, o que acontece? A norma ela é cogente. Essa norma, todos que trabalham na área de TI, com segurança de dados, ela, de alguma certa forma, tem que estar alinhado, tá? Porque se acontece um incidente em que inicia-se uma investigação pela Agência Nacional de Proteção de Dados, o motivo daquele vazamento, o motivo daquele incidente, se for constatado que a empresa não tomou nenhuma ação preventiva ou estava próxima de algum tipo de... ela pode ser acionada por negligência. Ela não observou os requisitos da norma. Assim como a gente tem norma para construção, norma para fabricação de automóveis, para uma série de coisas, na área de TI nós temos a norma que rege isso. Então, a questão da auditoria em si, ela é feita por uma Big Five, uma empresa que vai abrir capital na Bolsa de Valores, blá, blá, blá. Mas isso não nos exime de estarmos o mais próximo possível dela. Tá? É isso que eu coloco. A ferramenta, como o David falou, vai deixar você pronto para... O auditor vai dar risada. Você vai entregar um relatório para ele e falar, olha, tá tudo certo. Beleza. Tranquilo. Perfeito. Esperemos que sim, Wellington. Vamos torcer para que seja assim, Wellington. Vamos torcer. Maravilha. Porque o Mais que uma acontece? ferramenta Quando de vai apoio aí. Legal. Quando acontece uma auditoria, sai todo mundo correndo, né? Sai todo mundo correndo. Não, e sabe, olha, quando era antigamente, preencher o questionário. Até você não fez isso. Ah, fiz. Então manda-me uma prova, manda e-mail, volta e-mail. Não, é bem isso, é aquilo. Olha, são centenas de e-mails para trás e para a frente. Tempo perdido. Com essa plataforma, toma lá. Está feito. Está feito. Sim. Não é preciso mais nada. Ele vê logo, ok, detectou, procedimento está aqui, prova, evidência, ok, siga. Vamos embora. Tá me tranquilo, Pessoal, perfeito. acho que é bom a gente encerrar. A gente rendeu bem, né, David? Eu acho legal até, de repente, a gente... Eu peço desculpa que isto a gente alongou-se um Não, mas bocadinho, mas foi muito bom para todo mundo. Eu acho que rendeu, né? Ele foi a gente teria muito mais coisa para falar, mas eu acho que a gente procurou não deixar nenhum tipo de dúvida, tá? Adriano, Então, eu acho... olha, a Vigente acabou agora aqui de partilhar os contactos diretos da Alerta e eu gostaria de lançar aqui o reto que é a todos os que participaram, se vocês quiserem, nós podemos elaborar um relatório, ok? Só da vossa infraestrutura externa que está exposta para a internet, ou seja, dar a visibilidade que os hackers têm, fazer um relatório e depois convidar-vos, cada um de vocês, a olhar esse relatório e podemos discutir o que foi encontrado nesse relatório. Portanto, basta só contactarem aqui a Alerta, ok? E nós teremos todo o gosto de vos facilitar esse primeiro relatório, ok? Gratuitamente para vocês, ok? É isso aí, pessoal. É POC. Vamos fazer POC. Vocês querem validar, conhecer melhor, a gente pode fazer reuniões individuais, específicas, no caso de vocês, né? Mas a gente está à disposição, os contatos estão aí. Gostaria de agradecer o David Eu que agradeço. Obrigado. pela sua explanação. Gostaria de agradecer a Viviane, que foi nossa hostess. E aguarde por mais eventos aí, webinars, vídeos. A gente vai tentar esse ano voltar a fazer mais material, tá? A gente ficou meio devagar esse tempo aí, mas em breve a gente vai voltar com mais material. Tá bom, pessoal? Vivi, você quer fazer Tudo bem. uma ressalva? Não, acho que só agradecer a todo mundo que participou, né, e frisar que a gente está aí à disposição para responder vocês se vocês tiverem maiores dúvidas. Tem aí o e-mail do contato, tem o nosso telefone também. Se vocês entrarem no site, tem o nosso WhatsApp. E estamos à disposição, como a Adriana falou, para fazer POC, enfim, seja o que for.
Então, beleza, obrigado. gente. Valeu. Muito obrigado a todos Muito aí. obrigado a todos. Valeu. Obrigada, Tchau. pessoal. Tchau, tchau. Tchau.